Bom dia a todos e todas. É um enorme prazer estar de volta aqui na Unibis Cultural, né, para participar da Semana do Meio Ambiente, representando a Envolverde. E antes dessa terrível pandemia, os diálogos Envolverde, que hoje são virtuais, eram realizados presencialmente aí na Unibis, parceira da Envolverde. Aproveito para agradecer a Laura Cruz, a Mariana Fernandes e toda a equipe da Unibis pelo convite e oportunidade para falar da urgência no combate às mudanças climáticas. É uma das questões mais importantes e fundamentais deste século, né? Por fim, antes de iniciar a minha apresentação, eu convido a todos a conhecer o trabalho desenvolvido pela Envolverde. E como disse antes, os diálogos Envolverde, que agora a gente está fazendo no modo digital, né, já que nós ainda não temos condições de voltar a ser presencial, inclusive na Unibis. Hoje nós teremos ao meio-dia a transmissão dos diálogos Envolverde Negócios Sustentáveis, quando a gente vai falar de reciclagem, e na quinta-feira os diálogos Envolverde Live semanais, abordando o tema do ESG, que é às 11 horas da manhã. Aliás, toda quinta-feira às 11 a gente faz esse diálogos Envolverde, né? Para quem não me conhece, eu sou jornalista, meu nome é Reinaldo Canto, né? Sou jornalista há 41 anos, formado pela Casper Libero, sou pós-graduado em inteligência empresarial e gestão do conhecimento, e nos últimos 19 anos eu tenho atuado na área da sustentabilidade, cidadania e meio ambiente, né? Eu comecei lá como diretor de comunicação do Greenpeace Brasil em 2002, passei pela coordenação de comunicação do Instituto Acatu, pela assessoria de imprensa do Instituto Ethos, e esse tema das mudanças climáticas entrou na minha vida desde o início, claro, desde a época do Greenpeace, mas principalmente nas coberturas das conferências climáticas, em que eu participei de diversas delas, tanto como correspondente da Carta Capital, como pela Envolverde, né? Tanto iniciei lá na COP15, que foi a de Copenhague, uma conferência que foi muito importante na época, né, com a presença de todos os líderes mundiais, passando pela COP21 em Paris, onde teve aquele famoso Acordo de Paris, em que todas as nações já se comprometendo com a redução da emissão dos gases de efeito estufa produzidas em cada uma dessas nações, e também a COP22 em Marrakech, que foi importante porque foi o ano em que o Trump foi eleito e que as coisas começaram a mudar no tratamento relacionado à maneira como a gente estava vendo as questões das mudanças climáticas, né? Antes era um consenso, já estava se tornando um consenso mundial, e aí começou aquele processo de negacionismo, eu vou falar um pouco sobre isso também. Atualmente eu sou diretor de projetos especiais da agência Envolverde e vice-presidente do Instituto Envolverde. Tenho sido consultor e conselheiro da ONG Iniciativa Verde, consultor do SEBRAE, e tenho participado como palestrante, como docente, de diversas atividades relacionadas à cobertura das mudanças climáticas, entre outros temas ligados à sustentabilidade. Eu vou agora compartilhar com vocês, espera só um minutinho. Eu vou compartilhar agora a minha apresentação. Bom, como eu já tinha colocado a vocês, a urgência no combate às mudanças climáticas. E por que a gente, em plena pandemia, ainda coloca esse tema da urgência no combate às mudanças climáticas como algo importante? Porque, de certa maneira, a destruição dos biomas, das florestas, tudo isso traz as mesmas consequências, né? Tanto a pandemia como a liberação desses vírus, elas estão muito associadas, né? A destruição florestal, ela contribui muitíssimo para o aumento na produção dos gases de efeito estufa e também no trabalho que se faz hoje de destruição ambiental. A gente tem que buscar, na verdade, fazer movimentos para que a gente comece a transformar essa realidade. Por isso que a gente chama isso de urgência, independente do momento que nós vivemos de pandemia. Aliás, muitos cientistas e pesquisadores
consideram as mudanças climáticas, para a gente ter uma ideia disso, até mais grave do que é o problema da pandemia atual. Então, imaginem só o que pode nos esperar no futuro se a gente não fizer mudanças importantes neste momento, né? Então, como eu havia falado antes, para mim, foram 3 emblemáticas conferências climáticas, a COP15, né, onde houve um momento importante em que todas as nações, ou praticamente todas as nações, consideravam fundamental o controle da emissão de gases de efeito estufa, considerando o problema climático como algo que ameaçava a existência dos países e, de certa maneira, a existência ou, pelo menos, a sobrevivência da maioria da população mundial. Isso foi, a COP15 foi realizada em 2009, e nós fomos até a COP de Paris, né, a COP21, realizada 6 anos depois, em 2015, onde havia um grande consenso sobre essa questão, né? Onde já no momento em que a gente foi para o ano seguinte para o Marrocos, para essa conferência de Marrakech, já era o momento em fizesse com que o Acordo de Paris, onde as mudanças climáticas discutidas ali, os países determinando as suas devidas ações para combater as mudanças climáticas, começou a entrar em xeque. Por quê? Nós tivemos a eleição do Trump, e os próprios norte-americanos, em que eram também, junto com o Brasil, protagonistas dessa questão das discussões, começou a haver um recuo, já na COP 22, né, em 2016, lá em Marrakech. Isso começou a fazer o processo ser prejudicado. Aí, 2 anos depois, um dos maiores protagonistas na relação, nas discussões ambientais dentro dessas conferências, o Brasil também mudou de posição. Nós havíamos assinado o nosso comprometimento com o Acordo de Paris, e, de repente, com a eleição do Bolsonaro, a gente voltou algumas casas atrás, como negacionismo mesmo, desconsiderando a importância e a urgência dessas mudanças climáticas e o combate. Nesse momento, a gente começou a voltar para trás e achismos e crenças começaram a tomar o lugar da ciência e das pesquisas. Isso se torna muito grave porque, não havendo o consenso, não havendo uma participação efetiva de todas as sociedades do planeta, a coisa se complica bastante, porque já há uma dificuldade de se entender o que é mudança climática, né? Quando, na verdade, mudança climática, você tem já as estações do ano. Então, um determinado período do ano é mais frio, o outro é mais quente, né? A gente sabe, tem épocas de chuva, épocas de menos chuva, mas a questão, para a população em geral, parece que há pequenas modificações. Claro que em determinadas regiões, a gente tem visto que essas mudanças climáticas têm trazido enormes consequências, né? E eu vou falar um pouco disso aqui para vocês. E eu coloco mudanças climáticas dentro de uma coisa maior. Tá certo que eu estou aqui exagerando um pouco, falando que é ponta do iceberg. Não, é um pedação do iceberg que a gente pode colocar do lado de fora já como algo que já dá para perceber que o problema é grande. Mas existem outros desequilíbrios, outros processos que já vinham de longo tempo, né? E eles estão dentro desse mesmo arcabouço, né? Mudanças climáticas é parte disso, mas vamos lá, que a gente tem hoje um aumento de tornados, ciclones, furacões, né? Exponencialmente, que são chamados os fenômenos climáticos extremos. O que significa, por exemplo, essas outras 2 imagens aqui embaixo? Chuva sempre teve, inundações, a gente tem acompanhado, enchentes sempre existiram, mas elas têm se agravado, onde chovia muito, passou a chover muito mais. Aqui na outra imagem, onde períodos que são de menos chuva, né, que a gente conhece, já está acostumado, tem chovido ainda menos, trazendo consequências maiores, como é a questão, inclusive, do novo problema que nós estamos tendo hoje dos nossos reservatórios
das hidrelétricas. Nós temos hoje menos água, tanto é que já está se anunciando o aumento da conta de energia, exatamente porque ela vai ficar mais cara a partir do momento que se ligarem às chamadas termoelétricas, e que muitas vezes, algumas são movidas a gás natural, mas em muitos o combustível principal é o diesel, ou seja, mais poluente e também para as pessoas é mais caro. Então, imagina, as pessoas já vão, em muitos aspectos, percebendo que existe algo errado. E como eu disse antes, não são apenas esses fósseis, né? O que eu quero dizer com isso? Aqui nós temos imagens que não é só a questão dos combustíveis fósseis, só para recapitular um pouco, que a gente fala gasolina, diesel, carvão, gás natural, que são combustíveis, são materiais que estão debaixo do solo já há milhares de anos e que o homem faz a extração, e ele tem um poder de gerar energia muito grande. Por isso que desde o século XIX nós temos usado esses combustíveis, né, o petróleo como o grande carro-chefe e o carvão também, para fazer o chamado desenvolvimento, né? Sem dúvida nenhuma, eles foram muito importantes em vários aspectos, mas eles também trazem suas consequências, né? E algumas das consequências estão aqui. A gente tem abalos do equilíbrio ecológico, tem contaminações quando há algum tipo de vazamento, que eles são seríssimos. Então não estou falando só das mudanças climáticas vinculadas à emissão dos gases de efeito estufa, mas estou falando também das consequências trazidas pelo uso intensivo desses combustíveis fósseis, também trazendo prejuízos para o equilíbrio ecológico. E esse equilíbrio ecológico acaba sendo prejudicial para as futuras gerações, né? Para atuais, claro, mas para as futuras, porque nós vamos perdendo a nossa qualidade de vida a partir dessas contaminações, dessas destruições ambientais. Quanto menos diversidade ambiental nós tivermos, mais prejuízos nós teremos para o futuro, como está aí a pandemia para nos deixar claro isso, né? Nós temos menos condições de enfrentar se a gente tem mais desequilíbrio ecológico. E como eu disse antes, quer dizer, mudança climática faz parte de um cenário. E nesse cenário, nós acumulamos muitos problemas, né? Foram ao longo de muitos anos. Vamos pensar que historicamente, a partir do momento que a gente tem uma produção em massa, isso faz com que a gente seja mais intensivo nessa produção e comece a trazer mais problemas. Aqui nós temos duas imagens de poluição, dois tipos de poluição, uma que é mais atmosférica e outra que é a poluição dos mares e rios com contaminação de plástico, né? Que é muito sério e é algo que precisa ser trabalhado e pensado juntamente com a questão do enfrentamento às mudanças climáticas. Está tudo, como eu já disse, reforço, interligado. E aí, no caso das pessoas, vamos pensar um pouco que a gente tem vários atores a serem devidamente informados, né, e convertidos para essa causa. Nós temos, claro, os governos, que são muito importantes para que nós tenhamos políticas públicas que sejam mais sustentáveis, né? Nós temos as empresas, aliás, muitas que já têm feito esse trabalho, porque elas veem a sua sobrevivência ameaçada graças a esses desequilíbrios, né? E nós temos também a sociedade em geral, que ela precisa reconhecer que esses problemas os afetam diretamente. E isso implica em mudança de hábitos e comportamentos, né? Seja na gestão dos lixos, né, que a gente deve sempre buscar chamar de resíduo, porque lixo não tem valor e resíduo passa a ter algum valor, e também os cuidados com o próprio consumo realizado diariamente, né? Importante ressaltar, a gente tem cidades que são disfuncionais, né? Eles estão em desarmonia com o meio ambiente, com a natureza, elas estão extremamente impermeabilizadas. Então, quando a gente fala assim, que em determinadas épocas do ano, por exemplo, em cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, se tem determinadas épocas de chuva em que hoje está chovendo mais do que chovia,
e se essas cidades ainda mais, elas estão mais sem coberturas verdes, né, sem as árvores, sem grama, estão mais asfaltadas, vai significar que vai potencializar as enchentes nessas cidades, vai trazer prejuízo, vai trazer dor, vai trazer morte, trazer perda patrimonial para as pessoas. Então, vejam, mudanças climáticas associadas a um descompasso, a um desequilíbrio também que se faz no dia a dia do ser humano, vai ampliando o problema, né? Então, a gente vai tendo consequências mais graves e piores, né? Isso tudo faz parte da ideia de a gente modificar a partir de agora, né? E nós já é urgente também fazer essa mudança juntamente com o combate direto às mudanças climáticas, na mudança do nosso modelo de desenvolvimento, né? Essa lógica do Fordismo, que é assim, você produzir cada vez mais rápido, né? E em linha de série de produção, aqui pelas fotos dá para perceber, nós temos desde um tear aí de uma produção no início do século XX até estruturas mais modernas, mais tecnológicas, mas que não muda o modelo de desenvolvimento, ele continua sendo o mesmo. A única coisa que mudou foram as tecnologias envolvidas, mas não a reflexão sobre o que está se produzindo e quais as consequências. Porque pensem bem, como eu coloco aqui, ela é linear, certo? A produção, ela vai lá no começo, lá você tem a matéria-prima, depois entra na transformação dessa matéria-prima para se transformar num outro produto, esse produto vai para o seu consumidor final, e esse consumidor vai descartar. Então, ela é linear, ela é infinita pelo fato das empresas praticamente não pararem as suas produções, absolutamente intensiva, cada vez mais rápido, né, com consumos enormes de água, de energia, de matéria-prima, e ela é altamente ilógica. Por que ela é ilógica? Porque ela não pensa na questão da finitude do planeta. Ela não entende que nós somos redondos, nós não somos lineares. Portanto, se nós somos redondos, significa que o que nós produzimos não pode ser descartado, não deve ser descartado, porque esses materiais eles precisam voltar para a linha de produção de uma outra maneira, de uma maneira mais amigável ao meio ambiente, mas com certeza não descartando como nós temos feito há tanto tempo. Isso tudo contribui muito também para a questão dos lixões aterrosanitários, aliás, que são vetores também de emissão de gases de efeito estufa a partir da deterioração desses materiais, principalmente matéria orgânica. Matéria orgânica, como vocês sabem, ela se transformou ali nos fósseis exatamente porque foram durante milhares de anos material orgânico sendo deteriorado, né? Agora, os nossos materiais orgânicos estão indo para aterros sanitários, para lixões, ou mesmo a céu aberto, né, sendo jogados de qualquer maneira, eles se deterioram e viram gases que vão para a atmosfera também, complicando ainda mais a nossa realidade. E com o que cabe a nós, né? Quando a gente pensa assim, e isso eu já tive a oportunidade de conversar bastante, seja em faculdades, em escolas, em palestras, em empresas, as pessoas pensam assim, bom, mudanças climáticas, os problemas do desequilíbrio ambiental, quer dizer, é uma coisa tão grande. O que eu, cidadão, pessoa física, eu, minha família, temos a ver com isso? Na verdade, temos a ver com isso, as pessoas reconhecem, mas principalmente, o que eu posso fazer em relação a isso? Né? Que tipo de ação eu posso ter diante de um problema tão gigantesco? Bom, vamos partir do princípio que toda mudança ela é importante, né? Como eu disse, setor público, setor privado, sociedade civil, organizações não governamentais e cidadão, porque é a partir do cidadão que tudo se constrói também, ou desconstrói, como é o processo que nós temos vivido até hoje. E esses consumos excessivos e irracionais, eles podem muito bem serem freados, nós podemos mudar a forma como nós consumimos. Aqui nessas duas figuras, eu destaco
as sacolas plásticas sendo utilizadas em excesso, e eu ressalto, e sempre nós conversamos bastante isso na Envolverde, que o plástico é uma invenção extraordinária, ela tem inúmeras possibilidades de uso, ela é fantástica em muitos aspectos, até do ponto de vista ambiental, pelo seu peso, pela capacidade que tem de transporte e de muitos usos, né, inclusive na petroquímica, em remédios, tudo se usa também. Agora, o excesso é que poderia ser evitado. Você não precisa ter 200 sacolas plásticas quando você vai no comércio. Você não precisa jogar esse plástico na rua, né? No rio, no mar. Então, todos os problemas que nós estamos vendo hoje, eles têm a ver com isso. Quer dizer, o problema não é o plástico, é a forma como ele é utilizado, né? E aqui tem outro exemplo, que aí sim eu acho que é uma coisa que, em geral, é praticamente desnecessário em quase 100% das situações, que é o canudo plástico. Um canudo plástico que você usa durante 3 minutos, às vezes 5 minutos, ele custou muito a ser produzido e ele vai demorar 300 anos para se deteriorar. E ele vai trazer consequências terríveis se ele for mal descartado, durante muito tempo, prejudicando demais, seja aqui nesse caso como da vida marinha, mas também se ele estiver em terra, ele vai trazer prejuízos enormes para todos, né? E aí, já falando um pouco mais especificamente do que vem sendo feito para que a gente combata as mudanças climáticas, que sem dúvida nenhuma é muito importante, né? E aqui eu chamo a atenção, antes eu estava falando do cidadão, o quanto ele pode reduzir determinados consumos, fazer uma reflexão profunda sobre o que consome, e aqui eu falo muito com relação às próprias empresas, aos governos também, mas muitas empresas, que elas têm feito um trabalho muito interessante nessa transição energética. Porque o que eu tenho notado também, quando participo dessas conferências climáticas, é a presença maciça de empresas. Ok, obrigado. Bom, voltando aqui, não sei se vocês perderam alguma coisa, me deram um aviso aqui, mas eu estava falando um pouco do trabalho das empresas. Muitas empresas perceberam já que tem sido muito importante a transição energética. Empresas que se utilizavam intensivamente de energias fósseis começaram a utilizar aqui, em vários casos, os painéis solares, a energia solar, a energia eólica, as energias limpas e renováveis. Por quê? Elas percebem, têm percebido que a sobrevivência delas depende disso também. Eu ressalto que isso não é efetivamente uma mudança no modelo de desenvolvimento. Nós continuamos com o mesmo modelo de desenvolvimento, apenas fazendo mudanças que são importantes, claro, né? Partir para energias limpas e renováveis é fundamental, mas isso não impede que as empresas comecem a fazer uma maior reflexão sobre o modo de produção delas, né? Que não se refere apenas a essa utilização energética, mas algo mais profundo em que todos precisam contribuir para que a gente faça uma mudança de modelo de desenvolvimento. Para que a gente chegue nisso, né, precisa também haver um respeito muito grande pelo meio ambiente. Aí eu falo mais dos biomas mesmo, né? A gente reconhecer, como não se reconhecia no passado, que os biomas, ou seja, onde nós temos a diversidade, as florestas, que contribuem para manter o clima, né, para o equilíbrio climático, para manter a questão da qualidade da água que a gente consome, né, para manter a biodiversidade, que é fundamental até para a produção mesmo dos produtos do futuro, que serão mais tecnológicos, mais biodiversos, e vão contribuir para fazer com que o nosso desenvolvimento tenha uma outra jornada, né? Importante que a gente tenha alimentos mais saudáveis, né? E esses alimentos mais saudáveis significa que a gente vai ter que ter uma outra relação com o meio ambiente. Se mais lá atrás a gente via o meio ambiente como algo a ser conquistado,
E fazia sentido, se a gente pensar nos primórdios da humanidade, em que a natureza poderia ser vista como algo hostil em muitos momentos, hoje a gente já tem que ver que nós fazemos parte desse meio ambiente, né? Nós somos, para que a gente tenha essa evolução da sustentabilidade, ela implica que nós vejamos o meio ambiente e os nossos biomas como um grande capital não a ser usado para se ganhar dinheiro, mas como algo que nos trará sempre qualidade de vida e uma melhoria constante do nosso desenvolvimento, um novo desenvolvimento, ver o meio ambiente como um aliado e não como algo a ser vencido, a ser batido, né? E esse futuro mais sustentável é possível, né? A gente, nesse período de pandemia, que nós temos duas imagens de ar livre, né, que muita gente, ainda até por causa de precauções, tem buscado evitar, e a gente sabe o quanto faz falta. Portanto, que sirva também a pandemia de reflexão sobre o que nós esperamos de um futuro, que espero que seja em breve, em que a gente consiga manter essa pandemia, terminar a pandemia, o vírus vai continuar entre nós, mas que a gente consiga conviver com ele, mas que a gente não aumente nessa proporção, que novos vírus virão se nós não cuidarmos das nossas florestas, e valorizar, né? Essa reflexão é muito importante para a valorização de tudo que nós temos, né? Seja as crianças poderem correr numa praça, perto de um rio, de uma represa, de um lago, que é muito importante. Que nós sejamos mais solidários, né? Que nós temos não só respeito ao próximo, mas também que a gente entenda que o ser é mais importante do que o ter. E a gente tem visto isso nos últimos anos de uma maneira bastante interessante, que é a questão do compartilhamento. Muitas coisas começaram a ser mais compartilhadas. Eu não preciso ter determinadas coisas, eu posso usufruir dela em determinados momentos e simplesmente depois eu não preciso tê-la sobre a minha posse, eu posso passar para outra pessoa. A gente tem visto isso muito com carros, né? Carro, para mim, é um grande exemplo do século XXI em relação às mudanças que ocorreram, né? No século XX, a gente começou já a mudança em relação ao cigarro, que foi um comportamento muito importante, de algo fantástico, né, uma coisa maravilhosa, até os anos 40, 50, ele foi perdendo ao longo do tempo o seu protagonismo, chegando nos anos 90 até agora, o cigarro virou um vilão. Não acredito que o carro chegará na mesma situação, mas ele era algo que era desejado por todos. Eu, quando era jovem, todos os meninos e meninas queriam ter seu carro. Hoje já não é mais algo que seja um desejo tão coletivo, né? As cidades, por isso as cidades precisam ser mais amigáveis também do ponto de vista do transporte, para que, como essa imagem aqui, um ônibus, um ônibus muito bonito, tal, que seja confortável, que consiga transportar as pessoas, que as pessoas possam se deslocar a pé, de bicicleta, e cheguem de um ponto A a um ponto B no espaço de tempo mais curto, mais rápido, mais seguro e economicamente viável. Essa é, em relação ao transporte, o que a gente deve sempre exigir de nossos gestores públicos e privados, né? Não simplesmente a gente trabalhar com a questão de possuir, né? Então, temos mudado um pouco em relação a isso. E aqui, como última mensagem, eu quero deixar para vocês as editorias da Envolverde, que a gente tem trabalhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Importante que eles, que fazem parte de todo um projeto que a ONU colocou para 2030, que são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e suas 169 metas, que vão não só da parte puramente ambiental, mas vai da erradicação da pobreza, fala de fome, de educação de qualidade, igualdade, saúde, bem-estar, inovação,
parcerias e meios de implementação, mas, claro, também ação contra a mudança do clima, vida na água, vida terrestre, cuidar da água, tudo isso faz parte do mesmo cenário e tudo isso está dentro do arcabouço, como eu falei, da sustentabilidade e que tudo isso se insere também num contexto importante de ações contra as mudanças climáticas, né? E aí, para finalizar, eu gostaria de deixar essa mensagem, que a melhor e mais eficaz energia renovável que a gente pode ter para combater as mudanças climáticas está exatamente nas pessoas. Se todos estiverem juntos com a mesma linha de pensamento, que nós precisamos fazer ações, sejam individuais, sejam coletivas, nós vamos buscar um futuro mais sustentável para todos, né? E aqui, para a última imagem, além do nosso planeta, nós temos aqui essa que foi captada ali numa das conferências climáticas, que é que nós não temos planeta B, que a gente sempre fala de plano, né? A gente tem um plano A, se não der certo, a gente vai para o plano B. Nós não temos planeta B. Então, nós temos que cuidar daquele que nós temos à disposição. É a nossa casa, a casa dos nossos filhos, dos nossos netos, das futuras gerações. E, portanto, nós devemos cuidar delas, desse planeta, da melhor maneira possível, né? Agradeço muito e estou à disposição.